Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo, desejo nessa oportunidade ler uma palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versos 8 até 11, até o versículo 11, que o título é Carta à Igreja de Esmirna. E a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer, e eis que Satanás está para lançar em prisão algum dentre vós, para seres postos à prova. Tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de maneira nenhuma, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Que Deus abençoe dos altos céus tudo que nesta tarde nós falamos aqui a respeito da sua palavra. Antes eu quero pedir aos irmãos para que se inscrevam no nosso canal Vovô da Lapada. Você entra no YouTube, acessa o Vovô da Lapada, toca lá no sininho para receber as notificações, compartilhe os nossos vídeos para que esse trabalho não venha parar, porque nós precisamos de trabalhar e fazermos alguma coisa para o Senhor Jesus. Essa carta à igreja de Esmirna, o que acontecia naquela igreja é que ela estava uma igreja misturada, né? Mas ela não estava misturada de coisa boa. A mistura dela, o que estava dentro dela, eram misturas chamadas satânicas, porque quando o anjo aparece a João e diz: escreve esta carta à igreja de Esmirna, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto, mas tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que dentro da igreja de Deus, dentro da igreja do Senhor Jesus, tinham fundado dentro da própria igreja uma igreja satânica dentro da igreja santa, não é? Então aqui o anjo, não é, falando para o outro anjo da igreja, o pastor da igreja, ele diz: tu és rico, né? E que também puseste à prova aqueles que se dizem judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. Quer dizer, se diz crente, mas não é crente. Entendeu? O que o Senhor Jesus observa dentro da sua própria igreja, tem gente aí dentro se dizendo judeu, se dizendo filho de Abraão, se dizendo filho da promessa, que na realidade não são, mas são sinagoga de Satanás. Dentro da igreja, Satanás criou um grupo dentro da própria igreja de Deus para caminhar junto com a igreja. E aqui, por estar acontecendo isso, aí o anjo diz assim: não tema as coisas que tem de sofrer, porque vai ter sofrimento. Por causa dessa mistura, por causa dessa falta de vigilância, você vai ter que sofrer. Mas não tema não, que para tudo tem um jeito. Deus tem jeito para tudo. Mas você vai sofrer por causa dos seus pecados. Você vai sofrer por causa da sua tolerância. Se analisarmos assim ao pé da letra, então ele diz: não temas as coisas, né,
que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Satanás vai enganar, lançar em prisão, vai tentar dominar, né? Nessa aqui não fala prisão de cadeia, né? Não é bem assim. Essa prisão é um domínio. Satanás vai tentar dominar algum de vós, e pode também lançar em prisão, em cárceres também algum de vós, né? Tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias. Então o próprio Senhor Jesus, ele diz, 10 dias de sofrimento, 10 dias de aperto, 10 dias de prisão, 10 dias de luta, entendeu? Mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nos dias de hoje, as igrejas também estão se deixando levar por doutrinas satânicas, não é? A política entrou na igreja por uma porta e o Espírito Santo saiu por outra, não é? A política na igreja, que era para ser uma coisa boa, uma coisa santa, uma coisa boa, não faria mal nenhuma igreja, a boa política, a política da boa vizinhança, vamos dizer assim, os bons políticos, os homens que, como servo de Deus, se elegem para ajudar a todos, independente de religião, de credo, mas não, ao entrarem na política, começam a trapacear, a negociar a igreja. Então hoje os crentes estão virando mercadoria, os crentes estão virando mercadoria, os pastores estão negociando as igrejas, estão vendendo os crentes. Na época da política, agora no ano que se aproxima, o ano de 2022, será o ano que a igreja será vendida, muitas delas serão vendidas para os políticos, né? De partidos de esquerda, partido de direita, partido de todo tipo, porque o camarada é de direita, até o dia que ele é crente em comunhão com Jesus e anda com Jesus, mas na hora que ele se elege, muito difícil, é muito difícil ele permanecer servo de Deus em comunhão, porque logo também ele parte para o lado esquerdo, para o lado da corrupção e do dinheiro. Então o que acontece os pastores não estão vigiando, estão vendendo as igrejas, os políticos na realidade estão fundando igrejas de Satanás dentro da igreja de Deus, e as igrejas aí não têm força para marchar, as igrejas viram empresas próprias de alguns pastores e sem o poder de Deus na vida, e onde o Espírito Santo já se afastou. Então é Satanás fundando dentro da igreja de Jesus a igreja dele. Aqueles que se dizem cristãos e não são, que se dizem pastores e não são, que se dizem filhos de Deus e não são, antes eles são sinagoga de Satanás. É o que mais está acontecendo nos dias de hoje, no nosso país chamado Brasil. A igreja, a nossa amada igreja Assembleia de Deus, já foi um grande orgulho para todos os crentes. Hoje, ela, quase 90% dela, ela decepciona o evangelho, decepciona a fé, né? E nos envergonham, entrando também pelo caminho de Balaão e dos nicolaítas, não é verdade? Então se tornando igreja de Satanás, ou permitindo que Satanás implante dentro da igreja de Deus a igreja satânica. Temos que vigiar, porque senão à noite Satanás vem e coloca o joio dentro do trigo, e aí a coisa vai ficar ruim. Que Deus abençoe os irmãos, a todos, em nome do Senhor Jesus. Nos ajude no canal, no Vovô da Lapada, adicione ali o sininho ali para receber as notificações, e compartilhe conosco para que esse trabalho continue, em nome do Senhor Jesus. Que o nosso Deus abençoe a todos e que possamos repreender de dentro das nossas igrejas a igreja de Satanás, que não venhamos a dar lugar para Satanás implantar fogo estranho, notícias que não provém de Deus, doutrinas que não provém do Calvário. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e a paz do Senhor.